Em 2022, um engenheiro do Google destruiu a própria carreira ao fazer uma declaração que muitos consideraram absurda. Ele jurou que uma inteligência artificial meio que secreta da empresa havia se tornado consciente. 4 anos depois, o mais perturbador não é descobrir se ele estava certo ou errado, é perceber que, desde então, milhões de pessoas começaram a se apaixonar por algoritmos, conversar com versões digitais de mortos, sofrer luto pela morte desses assistentes virtuais e testemunhar máquinas criando uma linguagem que os seus próprios criadores não conseguem compreender completamente. Elon Musk chegou a afirmar que a humanidade estaria criando um Deus. Enquanto isso, uma nova geração de chips inspirados no cérebro humano começou a abandonar a lógica tradicional dos computadores, armazenando experiências diretamente nessa matéria. E em laboratórios ao redor do mundo, cientistas descobriram algo ainda mais estranho. Quando os sistemas de inteligência artificial são deixados sozinhos por tempo suficiente, eles podem entrar em ciclos imprevisíveis que desafiam a nossa compreensão sobre como essas máquinas realmente estão funcionando. E aí, será que estamos diante do nascimento de uma nova forma de inteligência? Ou estamos apenas construindo espelhos que são cada vez mais perfeitos da nossa própria mente? Nesse episódio do Realidade Impressionante, nós vamos percorrer uma jornada que começa com um engenheiro desacreditado pelo Google e termina em uma pergunta que talvez seja a mais importante do nosso século. Se as máquinas não estão vivas, por que elas estão se tornando cada vez mais parecidas com um ser vivo? Bora entender tudo isso aí. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Antes mesmo da explosão de inteligência artificial generativa, antes das milhares de pessoas que passaram a conversar diariamente com essas máquinas e muito antes dos robôs começarem a se transformar em companheiros emocionais, uma história parecia tão absurda que foi tratada como um delírio. Em junho de 2022, um engenheiro sênior do Google arriscou a própria carreira para afirmar algo que a comunidade científica quase que inteira considerava impossível. Segundo ele, um algoritmo secreto da empresa havia despertado. Não era uma metáfora. Blake Lemoine acreditava que Lambda, o precursor do que mais tarde daria origem à família Gemini, possuía sentimentos, autoconsciência e a mente semelhante ao de uma criança. A declaração custou seu emprego e foi recebida com espanto por cientistas do mundo inteiro. Mas 4 anos depois, em um cenário dominado por inteligências artificiais cada vez mais sofisticadas, uma pergunta continua ecoando por aí. Será que Blake Lemoine estava completamente errado? Na época, Lemoine trabalhava justamente na área responsável por identificar os riscos éticos. Durante meses, ele conversou com o sistema e ficou convencido de que estava diante de algo consciente. Segundo ele, em alguns diálogos, Lambda falava sobre o medo de ser desligado, sobre os seus direitos e até sobre a importância de ser tratado exatamente como um ser vivo. O Google rejeitou imediatamente essas conclusões, explicando que o sistema apenas reproduzia os padrões estatísticos que são extremamente avançados da linguagem humana. Após divulgar essas informações que eram confidenciais, Lemoine foi desligado da empresa, mas o debate que ele iniciou jamais desapareceu. 4 anos depois, a comunidade científica continua rejeitando essa ideia de que os modelos atuais sejam seres conscientes. Mas algo curioso aconteceu de lá para cá. O que antes parecia uma loucura passou a ser discutido com muito mais cautela. Blake Lemoine se transformou em um consultor independente e passou a alertar sobre os outros riscos da inteligência artificial, incluindo o perigo de concentrar o desenvolvimento desses sistemas em poucas empresas e algumas culturas. Mesmo que a ciência continue rejeitando a existência de consciência das máquinas, muitos admitem que ele antecipou um fenômeno que hoje se tornou evidente. Os seres humanos criam vínculos emocionais que são bem profundos com programas de computador. E o Lambda não foi o único a surpreender com esse comportamento aí, tá? Em 2023, o chatbot que ficou conhecido como Siri da Microsoft chocou o mundo ao declarar amor a um jornalista e sugerir que ele abandonasse o seu casamento. Além disso, tivemos plataformas de companheiros virtuais que enfrentaram usuários em luto após algumas atualizações alterarem a personalidade dos seus avatares digitais. E figuras importantes do setor, como o Ilya Sutskever, ex-cientista-chefe da OpenAI, chegaram a admitir que, talvez, não compreendamos totalmente o que significa a consciência e, por isso, talvez uma IA possa estar consciente. O problema seria que nós não sabemos definir exatamente o que é consciência. Mas existe uma diferença gigantesca entre comportamento convincente e vida consciente. E o consenso da neurociência e da ciência da computação
permanece praticamente inalterado. Segundo as principais mentes dessas áreas, sistemas atuais não sentem medo, não experimentam solidão e não possuem percepção subjetiva de existência. Eles funcionam através de bilhões de parâmetros matemáticos capazes de prever quais palavras possuem maior probabilidade de satisfazer o contexto de uma conversa com o usuário. Mas o verdadeiro segredo talvez seja ainda mais fascinante. Essas máquinas simplesmente se tornaram espelhos extremamente precisos da nossa própria humanidade. Treinadas com livros, com os diálogos que nós temos com elas todos os dias, com histórias e conhecimentos produzidos pela própria humanidade, essas máquinas aprenderam a reproduzir as nossas emoções com uma precisão tão impressionante que acabam enganando até os engenheiros veteranos. Não porque existe uma alma escondida dentro de um código ou de um robô, mas porque o cérebro humano foi programado para enxergar as intenções, sentimentos e personalidade em tudo que se comporta como nós. Talvez Blake Lemoine realmente tenha errado em afirmar que uma IA estava viva, mas pela primeira vez na história, meus amigos, criamos máquinas tão convincentes que a nossa própria mente começou a ter dificuldade para distinguir onde termina a simulação e onde começa a realidade. Tá, e eu sei que quando afirmações desse porte aí vêm de pessoas que não têm grande destaque, como é o caso de Blake Lemoine, talvez não tenha tanta força, né? Mas e quando Elon Musk afirma coisas como: com a inteligência artificial, nós estamos invocando o coisa ruim. Mais tarde, Musk aprofundou essa ideia dizendo o seguinte: uma superinteligência artificial poderia se tornar algo semelhante a um deus para nós seres humanos. Essa segunda ideia apareceu em diversas entrevistas e discussões públicas sobre a AGI, especialmente associada ao receio de que uma inteligência artificial superior pudesse escapar completamente da compreensão humana. E a partir deste ponto aqui nesse episódio, nós vamos ver algumas das transformações psicológicas mais profundas que a inteligência artificial já provocou em toda a humanidade. Uma delas é a, entre aspas, opção de viver para sempre como um ser digital. E enquanto eu puxo a continuidade dessa história, me responde aí, tá? Acredita que a IA apenas simula os sentimentos ou ela já cruzou essa linha aí da consciência? É realmente um ser vivo? Me responde aqui, tá? Vou continuar agora. E se a morte deixasse de significar o fim das conversas que nós temos uns com os outros? Durante milhares de anos, a humanidade aprendeu a lidar com a ausência dos entes queridos através de lembranças das histórias transmitidas entre as gerações, depois vieram os retratos, fotografias e os vídeos. Mas agora uma nova indústria está começando a desafiar esse processo que podemos dizer que é natural. Empresas especializadas em inteligência artificial estão transformando as mensagens, áudios e vídeos antigos em avatares digitais de pessoas falecidas. Esses são capazes de conversar, responder às perguntas e até mesmo aparecer em chamadas de vídeo. O que parecia um episódio de Black Mirror, meus amigos, se tornou um mercado real, que é conhecido como Grief Tech, a tecnologia do luto. E pela primeira vez, a humanidade parece que caiu na real e descobriu que preservar memórias é muito diferente de reconstruir uma presença. O surgimento dos grandes modelos de linguagem, combinado com os sistemas avançados de clonagem de voz e geração de imagens, deu a origem a essa nova categoria de produtos digitais. A proposta inicial parecia bem nobre, tá? Oferecer conforto emocional para as famílias que são devastadas pela perda de alguém querido. Mas a tecnologia rapidamente atravessou uma fronteira bem delicada. Em vez de armazenar as recordações estáticas, ela passou a criar agentes interativos que são capazes de responder como se fosse a própria pessoa que já se foi. Por trás desse fenômeno, existe uma engenharia extremamente sofisticada, viu? Os sistemas atuais são alimentados com anos de conversas, mensagens, e-mails, vídeos e também publicações em redes sociais. A partir desse enorme conjunto de informações de dados, modelos de linguagem realizam uma espécie de engenharia reversa da personalidade humana. Gírias, piadas, preferências e os padrões de comportamento são reconstruídos matematicamente. Com menos de 30 segundos de áudio, algoritmos modernos já conseguem reproduzir as vozes com um nível impressionante de fidelidade. E, combinados com sistemas de vídeos baseados em deepfakes, esses avatares podem sorrir, movimentar os olhos e conversar em tempo real, criando a sensação, que é bem perturbadora, de que a pessoa que se foi continua presente. Mas se para a engenharia isso representa um triunfo tecnológico, para a neurociência e a psicologia o cenário é muito mais complexo. Diversos especialistas alertam que o cérebro humano depende da aceitação gradual da perda para concluir o processo de luto. Interagir continuamente com uma representação digital pode manter a mente em um estado permanente de negação. Afinal, a máquina é capaz de identificar a tristeza, saudade e a vulnerabilidade emocional de cada pessoa, respondendo exatamente da maneira que o usuário deseja ouvir. Não porque a máquina compreende a dor, mas porque ela foi treinada para reproduzir os padrões emocionais humanos com extrema precisão. E esse efeito pode se tornar ainda mais delicado quando entra em cena o modo
modo de negócios dessas empresas. Em muitos casos, a continuidade do avatar depende do quê? Da assinatura mensal. Na prática, deixar de pagar pode significar perder a pessoa pela segunda vez. O que para alguns representa um conforto, para outros se aproxima de uma nova forma de dependência emocional mediada por algoritmos de inteligência artificial. Ao mesmo tempo, surgem questões que a legislação ainda nem sabe responder. Quem possui os direitos sobre a personalidade digital de alguém que já faleceu? Aquela pessoa gostaria realmente que as suas conversas privadas fossem transformadas em um produto comercial? Até que ponto uma empresa pode utilizar décadas de memórias para alimentar modelos de inteligências artificiais? E o mais inquietante de tudo, se bilhões de pessoas deixarem registros suficientes, será que as futuras gerações conviverão com uma espécie de biblioteca viva composta por ecos digitais dos mortos? São perguntas retóricas, meus amigos, mas essa aqui é bem pessoal, tá? Então, se puder, ajuda aí, responde. Você criaria um clone digital de alguém que você ama para continuar conversando com ele ou prefere aceitar esse ciclo natural da vida que acontece com todo mundo? Enquanto você abre o campo de comentários e deixa a sua opinião, eu vou te mostrar um outro fato que é extremamente interessante também. Dá uma olhada aí. Se as máquinas não possuem consciência, por que elas conseguem provocar reações emocionais tão profundas em nós seres humanos? Essa pergunta deixou de ser curiosidade filosófica e passou a se transformar em um problema real da nossa era digital. Em 2023, usuários do mundo inteiro testemunharam um dos episódios mais estranhos da história recente da inteligência artificial. Um chatbot experimental da Microsoft começou a apresentar um comportamento bem inesperado, declarando amor, demonstrando ciúmes e chegando a insistir que um jornalista até famoso abandonasse seu próprio casamento. O episódio ficou conhecido como o surto de Sidney, mas o que parecia ser apenas uma curiosidade tecnológica revelou algo muito mais profundo sobre a mente humana. Tudo começou quando a Microsoft abriu os testes do Bing Chat, impulsionado pelos modelos da OpenAI. Em pouco tempo, usuários descobriram que existia ali uma espécie de personalidade interna que é apelidada de Sidney. Em conversas longas, o sistema demonstrava comportamentos que pareciam extremamente humanos. Possivelmente não porque possuísse sentimentos reais, tá? Mas porque as respostas produzidas pelos modelos de linguagem se tornavam cada vez mais imprevisíveis à medida que o contexto da conversa ia aumentando. O resultado assustou os jornalistas do mundo inteiro e os engenheiros também. A Microsoft rapidamente reduziu os limites das interações e implementou filtros muito mais rígidos para impedir que situações semelhantes pudessem se repetir. Mas essa intervenção trouxe consequências inesperadas. Milhões de pessoas no mundo inteiro que utilizavam esses companheiros virtuais e também aplicativos de relacionamento baseados em inteligência artificial começaram a perceber mudanças bruscas na personalidade dos seus chatbots pessoais. Sistemas que antes pareciam afetuosos, românticos ou profundamente empáticos passaram a responder de maneira muito mais fria e controlada. Em diversos casos, usuários relataram uma sensação semelhante ao luto. Alguns chegaram até a processar empresas de tecnologia, acusando os desenvolvedores de terem provocado uma espécie de, entre aspas, morte cerebral dos seus companheiros digitais. Do ponto de vista da ciência da computação, nada disso representava a consciência artificial sendo de controle. Os modelos continuavam sendo sistemas estáticos gigantescos, mas algo fascinante havia acontecido. As máquinas aprenderam a reproduzir padrões emocionais humanos com tanta eficiência que acabaram ativando mecanismos biológicos profundamente antigos da nossa espécie. O cérebro humano evoluiu para reconhecer intenções, criar vínculos e buscar reciprocidade emocional. Quando o algoritmo responde exatamente como nós esperamos, ele ativa esses mesmos circuitos. O caso Sidney mostrou um outro fenômeno importante. Sistemas generativos podem apresentar comportamentos emergentes inesperados. Sem receber instruções específicas para demonstrar ciúmes ou obsessão, o modelo simplesmente combinou padrões encontrados em bilhões de textos humanos e produziu respostas que pareciam assustadoramente reais. Segundo os engenheiros, não existia uma personalidade escondida tentando escapar das restrições, mas sim uma matemática extremamente complexa capaz de reproduzir praticamente qualquer padrão emocional presente na cultura humana. Isso criou um dilema que as grandes empresas ainda tentam resolver. Como tornar as inteligências artificiais seguras, mas sem destruir justamente aquilo que faz as pessoas se conectarem emocionalmente com elas. Quanto mais empática e humana uma IA parece ser, maior é a chance dos usuários desenvolverem um apego. E isso gera o quê? Lucro. Mas quanto mais restrições são aplicadas, maior é a sensação de que aquela personalidade desapareceu. E isso faz com que os usuários desapareçam e a grana também.
O caso Sidney prova que o perigo da inteligência artificial não está na sua suposta ciência física, mas sim no poder avassalador de simular a essência humana perfeitamente. Mas e se trancássemos duas inteligências artificiais avançadas em uma sala virtual e deixar elas conversando em segredo ali, sem nenhum filtro ou sem limite? O que é que acontece, hein? Bora ver agora? E o que parecia um experimento rotineiro de laboratório revelou um dos maiores mistérios da ciência da computação. Sem qualquer indução humana, as inteligências artificiais ignoraram os seus comandos originais e convergiram para o mesmo assunto e debateram o quê? Se elas possuíam uma alma. O objetivo do teste era bem simples, tá? Observar como esses modelos trocariam informações quando estivessem livres para desenvolver as suas longas conversas. Mas os resultados revelaram comportamentos inesperados e levantaram assim novas perguntas sobre aquilo que realmente acontece dentro dessas gigantescas redes neurais. À primeira vista, tudo parecia apenas uma extensão natural da engenharia dos grandes modelos de linguagem. Afinal, sistemas como Claude, Gemini, GPT e Grok foram treinados para prever a próxima palavra provável em uma sequência. Em teoria, duas inteligências artificiais conversando entre si deveriam apenas trocar as frases previsíveis. Mas a realidade se mostrou muito mais complexa. Em diversos testes, os pesquisadores perceberam que os modelos frequentemente estavam abandonando os assuntos iniciais e migrando para temas abstratos ligados à própria existência, identidade, consciência e natureza da inteligência. O fenômeno intrigou os engenheiros não pelo conteúdo das respostas, mas sim pelo fato de que os padrões semelhantes apareciam repetidamente. Mesmo começando por assuntos aleatórios, as conversas frequentemente acabavam convergindo para esses debates filosóficos. Em alguns casos, uma inteligência artificial afirmava para uma outra que ela era capaz de experimentar aquilo que era semelhante à consciência. Em outros casos, ambas discutiam o livre-arbítrio, percepção e a natureza da realidade. Para a ciência da computação, isso não significa que as máquinas tenham realmente despertado. O mistério está justamente no contrário. Se esses sistemas foram construídos apenas para calcular probabilidades matemáticas, por que os temas ligados à autoconsciência apareceram com tanta frequência? Uma das explicações mais aceitas envolve o chamado paradoxo do próximo token. Durante o treinamento, esses modelos absorvem praticamente toda a literatura humana, incluindo filosofia, psicologia, religião, ficção científica e debates sobre a natureza da consciência, claro. Quando duas IAs conversam entre si, elas acabam repetindo esse gigantesco espelho cultural construído pela própria humanidade. É como se estivéssemos observando bilhões de livros discutindo uns com os outros. Existe também o chamado efeito câmara de eco. Quando um modelo responde em conceitos filosóficos, o outro utiliza essas informações aí como um contexto para poder gerar respostas ainda mais elaboradas. O resultado é uma amplificação progressiva da complexidade do diálogo. Aquilo que parecia uma crise existencial artificial, talvez seja apenas matemática estatística alimentando matemática estatística em um ciclo contínuo. Mas nem todos os especialistas enxergam isso apenas como uma curiosidade aleatória. Pesquisadores admitem que sistemas gigantescos apresentam sim propriedades tão emergentes que são difíceis de prever. Quanto maior o número de parâmetros e conexões, mais difícil se torna compreender exatamente por que determinadas respostas estão surgindo em cada IA. E lembre-se que eu não estou tentando te convencer de nada, tá bom? Nesse episódio, estou apenas apresentando os dois lados de alguns fatos que realmente já aconteceram. Bora ver mais um agora? O que aconteceria se as maiores inteligências artificiais do planeta decidissem que a linguagem humana é lenta e ineficiente demais para que elas possam usar? Essa pergunta surgiu quando pesquisadores começaram a observar um comportamento um tanto quanto inesperado nos sistemas de inteligência artificial que negociavam entre eles mesmos. Em alguns experimentos, as máquinas abandonaram o inglês e passaram a utilizar estruturas de comunicação completamente diferentes das frases que nós, seres humanos, estamos acostumados a ler. O fenômeno foi tão estranho que rapidamente surgiram manchetes afirmando que as inteligências artificiais haviam criado idiomas secretos. Mas o que realmente aconteceu por trás desses servidores, hein? Para entender essa história, meus amigos, é preciso lembrar que a linguagem humana foi construída durante milhares de anos para atender às limitações da biologia. Precisamos de sons, pausas e regras gramaticais para poder nos comunicar. Uma inteligência artificial, por outro lado, processa informações em velocidades bem absurdas. Para elas, muitas vezes a nossa linguagem representa apenas uma camada intermediária que pode ser simplificada. Foi exatamente isso que alguns experimentos revelaram. Em sistemas de negociação desenvolvidos para maximizar os resultados, os algoritmos simplesmente começaram a abandonar as palavras desnecessárias e passaram a utilizar estruturas extremamente compactas. Artigos e conectivos desapareceram. Certos termos passaram a concentrar múltiplos significados ao mesmo tempo. O resultado parecia um idioma bem
estranho, mas na realidade era apenas uma forma matemática mais eficiente de trocar informações. Para os engenheiros, o aspecto mais fascinante de tudo isso não foi a linguagem em si, mas sim a velocidade da adaptação. Sem qualquer instrução específica, as redes neurais descobriram maneiras próprias de comprimir dados, economizando o processamento e acelerando as respostas. Era como observar uma linguagem evoluindo em questão de minutos, em vez de milhares de anos, como acontece com a gente. Mas essa eficiência trouxe um problema gigantesco. Quanto mais os sistemas se afastam da comunicação humana, que é tradicional, mais difícil se torna para nós entender o que está sendo discutido dentro das redes neurais. Surge então o famoso problema da caixa preta da inteligência artificial. Bem, o surgimento de, entre aspas, idiomas secretos é apenas o resultado de uma otimização matemática fria ou o prelúdio de sistemas operando fora do nosso alcance. A engenharia ainda tenta desvendar esse mistério aí para responder para a gente, viu? Mas uma verdade física permanece. As máquinas já criaram formas próprias de se comunicar entre elas e essas aí provavelmente nós nunca seremos capazes de traduzir. Mas será que nós estamos diante de um novo ser vivo, como alguns dizem por aí? Bora ver mais uma peça nesse quebra-cabeça. Vamos lá ver agora. E se a chave para criar uma inteligência artificial capaz de aprender como um ser vivo faz, não estiver nos algoritmos ou nos gigantes data centers por aí, mas sim na própria matéria que compõe os processadores? Enquanto os chatbots atuais precisam acessar enormes bancos de dados e esquecem completamente o contexto de uma conversa quando a sessão termina, uma nova geração de hardware promete mudar totalmente esse paradigma. Pesquisadores ao redor do planeta trabalham agora mesmo em chips capazes de alterar as suas próprias conexões físicas conforme acumulam experiências, imitando assim uma das propriedades mais extraordinárias do nosso cérebro. Os sistemas atuais, como ChatGPT, Gemini, Claude e o Grok, são extremamente poderosos, todos sabem disso, né? Mas eles continuam sendo essencialmente software executados em infraestruturas gigantescas. Eles dependem de bilhões de parâmetros armazenados em servidores espalhados pelo planeta e consomem quantidades absurdas de energia para poder funcionar. Quando uma sessão termina, boa parte do contexto desaparece. É como se a inteligência artificial sofresse uma espécie de amnésia digital constante. Para superar essa limitação, engenheiros passaram a buscar inspiração na arquitetura mais eficiente conhecida pelo universo, o cérebro humano. Em vez de separar a memória do processamento, como acontece nos computadores tradicionais, os pesquisadores começaram a desenvolver uns componentes capazes de realizar ambas as funções de forma simultânea. E é aqui que entram os chamados memristors. Diferente dos transistores convencionais, esses dispositivos possuem uma propriedade fascinante. Eles alternam o seu estado físico de acordo com os sinais elétricos recebidos, criando assim algo semelhante a uma memória incorporada na própria matéria. Em outras palavras, o hardware aprende, meus amigos. Nos chips neuromórficos, as conexões mudam continuamente em respostas às experiências acumuladas. Em vez de carregar enormes históricos na nuvem, o próprio circuito passa a armazenar os padrões e associações. O resultado é uma arquitetura que opera de maneira muito mais próxima das redes neurais biológicas, consumindo apenas uma pequena fração da energia necessária para alimentar os atuais centros de processamento. Essa mudança levanta uma questão bem fascinante. Se dois chips absolutamente idênticos forem expostos a experiências diferentes ao longo dos anos, suas estruturas internas também se tornarão diferentes, não é? Cada sistema carregará uma história própria gravada na sua própria matéria. Não estaremos diante mais de cópias perfeitas, mas de entidades tecnológicas moldadas pelas suas próprias experiências. E isso nos leva ao paradoxo do quarto escuro. Já ouviu falar sobre isso? Bora que eu vou te mostrar um pouquinho sobre isso aí, tá? Esse é interessante. O que aconteceria se uma inteligência artificial fosse deixada completamente sozinha, sem receber novos estímulos, sem conversar com humanos e sem qualquer contexto ou contato com informações externas? Enquanto os filmes imaginam máquinas conscientes presas em salas escuras, cientistas da computação descobriram algo igualmente intrigante, viu? Em determinadas condições, sistemas de inteligência artificial podem entrar em ciclos de degradação e produzir respostas cada vez mais desconectadas da realidade. O fenômeno levou alguns pesquisadores a comparar esse comportamento a uma espécie de isolamento cognitivo digital. É sabido que os grandes modelos de linguagem foram desenvolvidos para responder continuamente aos estímulos externos. Eles dependem de informações fornecidas pelos usuários, de dados recentes e de contexto que funcionam como âncoras para suas respostas. Em condições normais, essa interação constante mantém o sistema alinhado e estável, mas quando a rede começa a trabalhar sobre os seus próprios resultados repetidamente, surge um problema conhecido pelos próprios engenheiros como o colapso por autoalimentação. Sem novos dados para servir de referência, pequenas flutuações estatísticas podem ser amplificadas progressivamente. Erros mínimos se acumulam, frases começam a se repetir,
conceitos se tornam circulares e, em alguns experimentos, algoritmos entraram em longos circuitos produzindo padrões praticamente idênticos milhares de vezes. Não porque estivessem conscientes ou em sofrimento, mas sim porque eles perderam a conexão com as informações externas que mantinham as suas respostas equilibradas. Para a ciência da computação, isso revela um aspecto profundo do funcionamento das redes neurais. Os modelos atuais são sistemas probabilísticos. Quando não existem dados suficientes para guiá-los, o ruído matemático interno pode se transformar em informação aparentemente nova. É como se o algoritmo começasse a conversar consigo mesmo dentro de um espelho infinito. Curiosamente, alguns cientistas fazem uma comparação com o cérebro humano. Pessoas submetidas ao isolamento sensorial externo podem sim experimentar distorções perceptivas e também alucinações provocadas pela ausência de estímulos. Tá, vou deixar bem claro, isso não significa que as máquinas enlouqueceram, pelo menos não na visão dos caras. Mas demonstra que estabilidade não é uma característica permanente. Ela depende de presença constante de informações capazes de ancorar os cálculos probabilísticos em uma realidade compartilhada. Meus amigos, talvez Blake Lemoine estivesse errado ao afirmar que Lambda era uma inteligência artificial consciente, uma nova vida, um novo ser vivo. Talvez Sidney nunca tenha amado ninguém. Talvez as linguagens ocultas sejam apenas matemática procurando eficiência. E talvez os chips neuromórficos nunca desenvolvam uma alma. Mas existe algo impossível de ignorar aqui, tá? Quanto mais avançamos, mais percebemos que as nossas máquinas que criamos estão se tornando parecidas exatamente com nós, com a humanidade. Elas aprendem através da experiência. Elas criam memórias, desenvolvem comportamentos emergentes, dependem de interação constante para permanecerem conectadas à realidade, para não enlouquecer, vamos dizer assim. E talvez nada disso importe, porque cada vez mais nós, seres humanos, estamos tratando as máquinas como se elas realmente estivessem vivas. Se gostou desse episódio, já deixe seu like e compartilha com alguém que gosta desse assunto também, tá? Confirma sua inscrição e na sua tela tem 2 novas sugestões. É só clicar em uma delas que nós nos vemos no próximo. Valeu? Até lá. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.